Muito bem, seja bem-vindo a mais um episódio do DaltonCast, o podcast dos líderes que fazem a diferença. E hoje nós vamos falar sobre a sua capacidade de dizer não. Sim, a importância de dizer não, o poder do foco. É sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. Roda a vinheta. Então vamos lá. Bom, você já deve ter ouvido falar, se não, eu vou te dizer agora, sobre a importância de saber dizer não. Seja na sua vida pessoal ou seja nos negócios, no mundo dos negócios também é muito importante dizer não. Por que isso? Bom, primeiro, nós temos uma quantidade limitada dos nossos principais recursos. Não, eu não estou falando do dinheiro, até porque essa é ilimitada, né? Virtualmente ilimitada. Eu estou falando dos nossos recursos de tempo e do nosso recurso energia, sim, a nossa energia. A gente funciona meio que como uma bateria, né? Ou uma pilha. A gente começa o dia com um nível alto de energia. Obviamente, se você tomou os devidos cuidados, né, preservou o seu sono, então você acorda com a energia lá em cima e você vai consumindo essa energia ao longo do dia. E é claro, não sei se você sabe, a gente também gera energia durante o dia. Já falei sobre isso aqui nos episódios do DaltonCast. Então, a gente gera energia ao longo do dia, consome energia. Normalmente, a gente consome muito mais do que a gente gera. Chega no final do dia, a gente está com nível baixo de energia e precisa se recuperar para começar um novo dia no dia seguinte. Como nós temos uma energia limitada, como nós temos um tempo que é limitado, a gente precisa saber focar as coisas, priorizar, focar as coisas. Então, escolher e saber usar bem esses recursos, onde aplicar esses recursos, é fundamental para a gente conseguir ter um dia produtivo e principalmente para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos, né? Então, a ideia incorreta de que você é multitarefa, de que você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, só vai te levar, na verdade, a duas coisas, né? Decepção, frustração, baixo nível de atingimento das suas metas. Porque, de fato, a gente só consegue focar uma coisa de cada vez. Bom, então vamos focar aqui no ambiente corporativo, no mundo dos negócios, mas tudo que eu falar aqui, é claro, você pode expandir para a sua vida pessoal também, porque tudo que eu vou falar aqui sobre foco se aplica na sua vida pessoal e na sua vida profissional, assim como nos seus negócios, se você é um empresário, um empreendedor. Bom, mas Dalton, você já está dizendo que é para aplicar em várias coisas, mas disse que foco é importante. Como é que eu vou ter foco em várias coisas? Agora para aí, pera que eu vou deixar isso muito claro para você. Quando eu falo de dar foco em várias áreas da sua vida, significa que você está vivendo com equilíbrio, né? Nós temos muitos papéis na nossa vida, desempenhamos vários papéis. Como assim, Dalton? Você tem um papel de empreendedor ou de executivo. Você tem o papel de pai ou mãe, você tem o papel de filho ou filha, de amigo, de amiga, de vizinho, de sócio do clube que participa, sócio de uma determinada organização ou membro de uma determinada organização na qual você participa. Então a gente tem vários papéis. Em cada um desses papéis você pode definir o seu foco. E aí, se você está vivendo uma vida equilibrada, como a gente fala, por exemplo, lá no episódio 47, calma, não é para você parar aqui e ir para lá para ouvir sobre vida equilibrada, tudo a seu tempo. Vamos manter aqui o foco no episódio 50. Então, depois você assiste lá o 47, onde a gente fala sobre equilíbrio. Então, você tem que ter foco nas diferentes papéis. Então, se você, por exemplo, quer melhorar a sua saúde, você tem que definir como você vai melhorar a sua saúde e focar naquilo que vai fazer de fato você melhorar a sua saúde. Então você tem um tempo no seu dia, na sua gestão do seu dia, que você vai dedicar a cuidar da sua saúde. Então,
multifoco em áreas diferentes, mas em cada uma das áreas apenas um foco, apenas uma atividade de cada vez. Então, e por que isso é importante? Por que é importante a gente manter o foco? É porque todo mundo diz que é importante? Não, é bom que você saiba por quê. Primeiro, uma coisa importante sobre o funcionamento do seu cérebro. Para cada tarefa que você executa, para cada atividade que você executa, dependendo da atividade, o seu cérebro mobiliza cadeias neurais para que seja executado, para que aquela atividade seja executada. Então, quando você está lendo um livro, o cérebro mobiliza uma determinada rede neural. Quando você está fazendo conta, é uma outra rede neural, outras estruturas envolvidas. Quando você está tentando analisar um problema, analisar números ou resolver um problema, outra cadeia de neurônios envolvidas ali. Quando você está querendo escrever um texto ou escrever o roteiro, como eu estava escrevendo desse podcast ainda há pouco, uma outra rede neural é acionada. Então, essas redes neurais são acionadas de acordo com a atividade que você está executando. Então, quando você alterna as atividades, e aí como você já deve ter ouvido aqui no podcast, quando você para de escrever o roteiro, por exemplo, para dar atenção ao celular que tocou em cima da mesa, só o fato de você parar de escrever o roteiro e olhar para o celular, você já desmobilizou aquela cadeia e mobilizou uma outra cadeia neural para poder dar atenção ao celular. E aí aquela cadeia que analisa, atende ou não atende, toma decisão, isso tudo está mobilizando uma outra cadeia neural ou uma outra rede neural. E aí quando você volta para escrever o roteiro, você tem que retomar de onde você estava. E você perde ali alguns segundos que no final do dia são preciosos. E de novo, toda vez que você muda o foco, você consome energia exatamente nessa mobilização dessa cadeia neural. Então, se você muda de foco muitas vezes ao dia, você está desperdiçando energia que poderia estar sendo utilizada na construção daquela atividade. Então, importante você saber também que o seu cérebro ele vai preferir atividades prazerosas, Quando você precisa escolher o que você vai fazer, ele vai preferir sempre direcionar o seu foco, puxar a sua atenção para aquilo que é prazeroso. Por isso que muita gente não consegue deixar de olhar o celular quando tem uma notificação. Mas a notificação é prazerosa, Dalton? A notificação não, mas a sua expectativa de que aquela notificação vai te trazer uma boa notícia é. E aí você, antes de ler a notícia, ou antes de ler a mensagem, antes de ler o e-mail, antes de atender o telefone, você já tem uma expectativa positiva. E essa expectativa positiva é prazerosa. Por isso que muita gente não consegue resistir às notificações do celular. Porque o cérebro está sempre buscando as atividades que são mais prazerosas. Então, seu cérebro, você está focado lá na atividade e muitas das vezes essa atividade demanda um esforço mental muito grande. É claro que ele vai tentar dar uma escapulida ali para o que é facinho, para o que é gostosinho. Então, você sabe que para atingir objetivos, muitas vezes você precisa fazer atividades que não são exatamente atividades que te dão prazer. Você pode até entender aquilo como uma obrigação, mas você tem que lembrar que é aquela atividade que vai te levar, que vai te trazer resultado. E pode ser até que no meio da atividade você comece a curtir aquela atividade. Aí você vai estar menos sujeito a que seu cérebro desvie você para atividades mais bacaninhas. Então, sim, escolher o foco é importante. Por que escolher o foco é importante? Porque a gente está falando de foco o tempo todo, mas se você escolher o foco errado, e escolher o foco vem antes de focar efetivamente, se você escolher o foco errado, você vai chegar no lugar errado. Se você não vai chegar onde você quer, se você escolher a atividade errada para focar. Muita gente acredita, muita gente para pelo caminho, muita gente desiste pelo caminho, fica frustrado, se decepciona, não porque o caminho estava errado, não porque o objetivo estava errado, mas porque escolheu uma atividade errada. Escolheu começar por alguma coisa que não era exatamente a atividade principal para aquele momento, para aquela situação.
E aí você escolhe errado o foco, você escolhe a prioridade errada, aí pode acontecer várias coisas, né? Ou você vai demorar mais, e aí você pode se frustrar, você vê que você está dando volta e que você não consegue avançar. O que pode estar acontecendo? Provavelmente você escolheu o foco errado. Então se você está parece que está dando voltas na sua vida, não sai do lugar, você está sempre procrastinando, aquilo que era para fazer na semana, ficar pronto até o final da semana, vira para o final do mês, vira para o final do trimestre, vira para o final do semestre, acaba o ano e você não fez, fica ali muitas vezes dando volta, provavelmente está escolhendo a atividade errada para começar. Escolher o foco errado pode te levar, por exemplo, a caminhos mais acidentados, pode ser mais difícil. Se você escolher o foco errado, você pode ser levado a caminhos tortuosos. Você pode até chegar no objetivo, mas vai dar mais trabalho, vai gastar mais energia, vai bater cabeça ao longo do caminho. E outra coisa que pode acontecer se você escolher o foco errado é você chegar no objetivo errado, né? Se você escolher o caminho errado, pode ser que você acabe no objetivo errado. E pode ser que essa escolha tenha sido feita lá no começo do caminho. Então, dá o primeiro passo de qualquer jornada, né? Tem até aquela linda frase, né? Qualquer jornada de 10.000 quilômetros começa com o primeiro passo. Não sei se é 10.000 quilômetros, né? Ou 10 quilômetros, não sei. Mas começa assim, sempre com o primeiro passo. Mas se você... Normalmente a gente não anda 10 quilômetros à toa, né? Normalmente a gente quer chegar a algum lugar quando a gente anda 10 quilômetros. Tem uma meta final nessa jornada. Só que imagina, se você quer ir para a direção norte, você dá o primeiro passo na direção sul, pode ser que você dê muitos passos na direção sul e que você esteja se afastando. E o interessante é que às vezes você não está indo exatamente na direção sul, mas você, em vez de estar indo para o norte, você está indo para o nordeste. Em algum momento você vai ter que voltar para o norte, ou seja, você vai ter que fazer um caminho mais longo. Então, e se você não perceber que está indo na direção nordeste, você não vai chegar no destino da região norte, você vai chegar no destino da região nordeste. Então, muitas das vezes, quando você dá o primeiro passo errado, você já está definindo que vai ficar errado até o final. E às vezes não é o primeiro passo, mas é um passo que você dá no meio do caminho que te tira da rota. Acabei de lembrar, falando em passos em direção errada, numa vez que eu estava lá nos Estados Unidos, a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, eu devia ter lá por volta de 20 anos de idade, e eu resolvi que eu ia fazer um determinado caminho a pé. A minha prima tinha me deixado no local, ela tinha combinado que quando eu quisesse ir embora, ligasse para ela que ela ia me buscar, mas eu achei que eu podia voltar sozinho, né? Um negócio de ser independente, de não gostar de depender dos outros, misturado com aquele negócio de não querer incomodar. Eu falei, não, vou voltar sozinho. Aí vou aproveitar e vou conhecendo o lugar, né? Só que eu estava numa cidade que não tinha, era Los Angeles ali, não tinha, o lugar que eu estava ali, eu estava indo de Hollywood para Los Angeles ali. Então era uma avenida grande e tal, e eu estava seguindo naquela avenida, não tinha muita gente na rua, né? Não tem muita gente na rua ali, nas avenidas principais. Eu estava seguindo ali, e aí até o momento que eu entrei numa loja, né? Eu me desviei do meu foco, eu estava focado em chegar em casa, eu sabia que no final daquela avenida eu ia chegar no apartamento, mas no meio do caminho eu mudei o foco, eu resolvi entrar na loja. E aí quando eu voltei para a rua, sem perceber, eu voltei numa rua perpendicular. A loja era de esquina e a saída era diferente da entrada, né? Pela posição dos caixas, né? Era tipo uma loja de departamento, uma loja grande. Então eu entrei por uma porta, mas na hora de sair eu saí por outra. Não me dei conta de que tinha saído numa outra rua e comecei a andar perpendicularmente ao caminho que eu devia seguir. E eu andei ali por durante meia hora, 40 minutos, eu estava achando que não estava demorando demais, até que eu percebi que estava no caminho errado. Resumindo a história, eu já não sabia mais onde eu estava, porque não necessariamente as ruas são retas, né? Eu não sabia se eu tinha uma curva para a esquerda ou para a direita, eu não sabia o quão distante eu estava, e nem qual era o caminho mais curto para chegar no meu destino, né? Porque eu entendi que como eu estava perpendicular, o menor caminho entre dois pontos é uma reta, né? Mente de engenheiro é assim. E aí, como é que eu faço uma reta, né? Uma reta não é exatamente uma reta, né? Você entra numa rua, vai fazendo com zigue-zague nos quarteirões, mas eu precisava saber se eu estava realmente indo na direção certa.
E nessa época, obviamente, a gente está falando aí do ano 2000, não tinha Waze, Google Maps, muito menos smartphone, não existia essas coisas. Então o que eu fiz? Eu comecei a andar na direção que eu acreditava que era a direção certa e procurando uma referência, né? Alguém para perguntar. Eu encontrei algo melhor do que alguém para perguntar. Encontrei uma loja que tinha um mapa, que vendia mapas. Então comprei aquele mapa da cidade, aquele pequenininho, dobradinho, né? Mas quando você desdobra, ele fica uma coisa gigantesca. Eu desdobrando o mapa lá dentro da loja, tentar traçar ali a minha reta para eu voltar para o meu foco. No final, eu andei umas 4 vezes mais do que eu deveria andar, mas deu certo, eu cheguei em casa e tracei o caminho ali de volta para o meu foco. E aí consegui alcançar. E isso acontece muitas vezes na nossa vida, né? Às vezes a gente está numa direção, aí a gente pega um caminho errado ali, sem saber, ou às vezes achando que é um atalho e não é. E aí quando se dá conta, você saiu totalmente da sua rota. Então é muito importante, a cada momento que você está na sua jornada, você se perguntar: isso que eu estou fazendo agora vai me levar para o meu objetivo final? Isso que eu estou fazendo agora é aquilo que é o mais importante nesse momento? É sobre isso que a gente vai falar, é sobre isso que a gente está falando, né? Sobre como eu defini isso. Bom, então já que o primeiro passo é importante e já que a cada passo é importante fazer essa avaliação, o que eu preciso entender para definir de fato e para saber e para dar um primeiro passo certo, para saber que eu estou andando no caminho certo, que aquilo que eu estou fazendo naquele momento é a única coisa que eu deveria estar fazendo. Inclusive tem um livro chamado A Única Coisa, né, que eu já li, que ele fala um pouco sobre isso, né? Ele tem esse nome, né? Na verdade, ele pega o foco na única coisa, né? Deixa eu ver aqui rapidinho na internet enquanto eu falo para você. Tem uns recursos aqui, quem sabe faz ao vivo, né? Gary Keller e Jay Papasan são os autores deste livro. Tem lá na Amazon, a editora Sextante. O nome é A Única Coisa. É um livro de capa vermelha, letras brancas. É um livro muito bacana e, de certa forma, o conhecimento desse livro, eu já li tem algum tempo, também está contido aqui nesse episódio. A gente sempre mantém, né, coisas que a gente usa, né, coisas que a gente aplica na nossa vida, então um pouco disso eu vou compartilhar aqui com você. Mas depois fica aí a referência, se você quiser comprar o livro para ter uma outra perspectiva e para complementar tudo isso que a gente está falando aqui. Meu objetivo é levar você para o próximo nível, te desenvolver para que você possa seguir melhor e mais facilmente e eu conseguir alcançar o seu objetivo. Então, vamos lá. Então, o que eu tenho que fazer, Dalton, para poder definir e entender se eu estou fazendo realmente aquilo que é o mais importante agora? Primeiro, objetivo. Você precisa ter clareza sobre o objetivo. E pode parecer que isso é muito óbvio, mas não é, né? Porque muita gente tem objetivos que não são claros. Por exemplo, eu pergunto para um determinado empresário, ou para alguém que quer montar um negócio, ou para alguém que está começando um negócio, não importa o momento, né? Qual é o seu objetivo para o seu negócio? E normalmente a pessoa me responde assim: meu objetivo é que o negócio dê certo. Ou o meu objetivo é crescer. Ou o meu objetivo é prosperar. E aí vem sempre a segunda pergunta: e o que é ter sucesso para você? O que é prosperar para você? O que quer dizer isso? Transforma isso em algo que seja mensurável. Então, ter sucesso não é um objetivo. Definitivamente. Assim como ser reconhecido também é vago demais. Ser reconhecido por quem? Né? E será que ser reconhecido basta para você ter sucesso? Será que realmente é esse o objetivo, ser reconhecido? Você pode ser reconhecido e não ter dinheiro. Você pode ser reconhecido e o seu negócio quebrar. Você pode ser reconhecido e isso não ser o seu objetivo no seu negócio. Então, isso não é suficiente. Então, agora, ter um negócio que gere um resultado anual de 2 milhões de reais em EBITDA. Ah, isso é um objetivo. Isso é um objetivo. Ter um negócio que gera 2 milhões de reais
anuais de EBITDA é um objetivo concreto, palpável, você pode medir isso e você pode saber que quando você estiver gerando 1 milhão, falta só mais 1 milhão para você chegar. Ou que se você está crescendo 100 mil mês a mês, provavelmente em 20 meses você chega nos 2 milhões. Então, o objetivo ele precisa ser algo mensurável. Por que precisa ser algo mensurável? Porque a partir do momento que ele é algo mensurável, que ele está claro, você tem clareza do seu objetivo, você pode conseguir detalhar o que precisa ser feito para você alcançar aquele objetivo. Você deve, você precisa, é fundamental que você faça um plano para alcançar o objetivo. Ah, Dalton, tá tudo na minha cabeça. Não serve jogar fora o que está na sua cabeça. O que está na sua cabeça não serve. Me desculpa pela honestidade. Se você tem um plano, se um objetivo é um objetivo realmente desafiador e o seu plano tem que estar só na sua cabeça, chances são de que você não vai alcançar esse objetivo. Sinto muito em te dizer. Planos precisam estar escritos, precisam estar no papel. Cabeça é feita para esquecer, não é feita para lembrar. Principalmente se você está fazendo um plano detalhado, e eu espero que o seu plano seja detalhado. Ah, Dalton, mas começou a dar trabalho, né? Mas alcançar o sucesso dá trabalho. Fosse fácil, todo mundo teria alcançado. E a verdade é que poucos alcançam. Então, se você quer alcançar, definir o objetivo, traça um plano. Ah, Dalton, não consigo, tem dificuldade. Pede ajuda. Manda uma mensagem para mim que eu te ajudo. É um dos meus papéis, um dos meus trabalhos como mentor, é ajudar as pessoas a construírem bons planos. Então, tenha um bom plano. Depois que você tem um bom plano, aí sim, quando você faz um plano bem feito, um detalhe aqui, abre um parêntese aqui. Se você está fazendo um plano bem feito, provavelmente você vai ter que fazer escolhas no meio do plano. Como assim, Dalton? Explica melhor. Vou dar um exemplo. Você está fazendo um plano de negócio para abrir uma empresa. Uma das coisas que você vai ter que definir quando você constrói o seu plano, e aí você definiu lá, né? Essa empresa tem que dar tanto de lucro. Isso é o sucesso para mim. Né? Porque empresário que é empresário, ele não vai abrir uma empresa só para abrir uma empresa. Ele vai abrir uma empresa porque ele enxergou um potencial de ganho. E um potencial de ganho tem que ser definido. E aí quando você cria a empresa, Dalton, nem todo mundo faz isso. É por isso que metade das empresas que abrem fecham. Mas vamos lá, quando você está detalhando o seu plano, uma das coisas que você se depara, por exemplo, é quem você vai atender, né? Quem eu vou atender? Qual o mercado? Quem serão meus clientes? E aí tem gente que não consegue identificar. Não, eu posso atender o público A e o público B. Ok. Qual você vai atender? Não dá para atender os dois? Não dá para atender os dois. Pensa num. Foca em um. Ah, mas são públicos diferentes, eu não posso fazer 2 produtos? Pode. Mas você tem que começar a pensar o seguinte. É você que tem que dizer se pode ou se não pode. O negócio é seu, só estou te fazendo algumas perguntas para você considerar. A forma de atender o público A é igual à forma de atender o público B? O tipo de produção que você vai ter para atender o público A é o mesmo do público B? A escala é importante tanto no A quanto no B? Ou em um é importante escala, no outro é importante qualidade, exclusividade, atendimento? Se você começar a entender que as coisas são muito diferentes, provavelmente você tem que fazer uma escolha. Não é tudo igual, inclusive o público que compra, os públicos podem mudar, hoje ele pode ser o A, amanhã pode ser o B. Então ok, então segue. Agora, se você começar a ver que as coisas estão divergindo, aí é melhor você tomar uma decisão. E essa pode ser uma decisão que você toma quando você está desenhando o seu plano. Então eu espero que tenha ficado claro que se você realmente está fazendo um plano bem estruturado para atingir seu objetivo, você pode ter que se deparar com escolhas, né? Se você é atleta, você tem que escolher lá. Eu lembrei agora do filme lá da Serena Williams, né? Esqueci o nome do filme agora, mas conta a história das irmãs Williams, né? Da Venus e da Serena Williams. É um filme com Will Smith, muito bacana. Inclusive, eu já vou anotar aqui para dar essa recomendação aí para o próximo final de semana no Dicas Culturais lá no meu Instagram. Não, aliás, se você não me segue no meu Instagram, entra lá, né? daltonribeiro.oficial, meu perfil, me segue lá no Instagram, que uma das coisas que você vai encontrar lá são dicas de livros, de filmes bacanas para você
que é empreendedor, que é executivo, que é empresário, para você se inspirar, para você adquirir conhecimento e se inspirar. A gente aprende também lendo muito e a gente também aprende assistindo bons filmes. Então, me segue lá no Instagram se você ainda não me segue. Então, voltando ao filme da Serena Williams, o pai dele teve que escolher se ela ia fazer a competição lá, as competições do nível amador lá, ou se ela ia continuar a preparação e ela só ia disputar campeonatos profissionais. E ele, com base no que ele acreditava, ele fez uma escolha. E essa escolha foi importante. E aí assiste o filme que você vai entender a importância dessa escolha. Inclusive foi uma escolha difícil, né? Todo mundo foi contra ele, mas ele tinha convicção, porque na cabeça dele ele tinha um plano. E esse filme é tudo sobre o plano, né? Porque de fato ele tinha um plano. Ele construiu um plano, ele desenhou um plano para o futuro das meninas antes das meninas nascerem. E o plano deu certo. Porque ele tinha foco. Esse filme é tudo sobre foco. Ele veio na minha cabeça agora. Muito bem, então, se isso não aconteceu com você, quando você estiver desenhando o seu plano, pode ser que seu plano não esteja assim tão completo. Fica até um alerta. Se você não teve que tomar nenhuma decisão ao longo do detalhamento do seu plano, será que você está realmente considerando tudo que você vai precisar fazer no seu plano? Normalmente, existem caminhos que você tem que escolher diferentes quando você tem um objetivo de médio ou longo prazo. Então, foca. Então, fechando parênteses agora, então, detalhe o seu plano, porque isso é importante para você saber exatamente qual o caminho que você vai seguir. Lembra da jornada? Você pode seguir por um lado, pode seguir por outro, pode ser que se você fizer a escolha errada no meio do caminho, você nunca chegue. Bom, agora que você já tem um plano, né? Tem um plano, escreveu o seu plano? Muito bem, agora que você tem um plano, fica muito fácil olhar lá para a primeira atividade, para a atividade 0, para a atividade 1, eu não sei como você chamou, e você sabe agora o que você precisa fazer. Parabéns, você acabou de encontrar o seu foco. Então, esta é a coisa que você precisa fazer. Isso é a atividade que você tem que priorizar. E se você tiver alguma dúvida, se essa é realmente a primeira coisa, se pergunte. Eu tenho tudo que eu preciso para fazer isso aqui agora, ou eu preciso de mais alguma coisa antes? Mais um conhecimento, preciso de ajuda, preciso de, sei lá, de um recurso que eu não tenho, preciso aprender uma coisa nova. Inclusive, falando de aprender coisa nova, tem muita gente que gosta de aprender por aprender, né? São aprendedores profissionais. Só que tudo que você aprende só serve se você aplica. Se você não aplica o que você está aprendendo, não serve para nada. Você está só ocupando espaço na sua mente, né? Tem até um termo que é obesidade mental, né? Adquire tanto conhecimento, mas não usa para nada aquilo. Não serve para nada. Conhecimento só serve se você aplica. Então, se você agora tem um plano, olha para a primeira atividade e vê se esse conhecimento que você está buscando aí, se ele vai te ajudar a executar aquela única coisa que você precisa fazer agora, nesse momento. Se agora, nesse momento, você precisa vender, então você tem que estar fazendo um treinamento de venda. Não um treinamento de, sei lá, de produzir, de produto. Porque você quer um produto novo. Mas se você não sabe vender, para que você quer um produto? Ninguém vai comprar se você não saber vender. Então, você precisa ter claro o que é importante, até para você saber o que você precisa aprender, onde você precisa se desenvolver. Então, uma vez que você entendeu que aquilo ali é importante, se pergunta, eu tenho todos os recursos? Se não, pode ser que tenha uma coisa anterior que seja o meu foco. Você pode entender o seguinte, preciso desenhar o meu plano, mas não consigo. Eu sei que essa é a primeira coisa, mas eu não tenho habilidade para fazer isso, eu não tenho conhecimento para fazer isso. Então a primeira coisa não é desenhar o plano, é encontrar uma pessoa que te ajude a desenhar o plano. Tá claro o que eu estou querendo dizer? Espero que sim, né? Então, se você encontrou a primeira parte, a primeira etapa do seu plano, o seu foco, a coisa mais importante, ou a única coisa, utilizando lá o termo do livro, veja se você já está preparado para executar. Se não tiver, então tem uma coisa anterior. E essa coisa anterior passa a ser o foco, passa a ser a sua única coisa, né? Lembrei agora, tem uma frase que ele usa, né? Essa coisa que você escolheu é a única coisa que pode fazer e que vai realmente colocar no rumo daquilo que você quer para sua vida.
Se a resposta é sim, então essa é a única coisa. Então esse é o seu foco, né? Então o seu foco tem que ser fazer aquilo que vai te levar para o seu objetivo. Parece simples, mas você vê que não é simples. Porque a gente normalmente não se questiona. Normalmente quando a gente está ali definindo, a gente define a primeira coisa e aí vai fazer o que é mais legal. Não, mas isso aqui é importante, mas não é muito legal não. Ah, então deixa para depois. Não. Não. E aí vem um ponto que é fundamental. Você tem que aprender a dizer não. Tem gente que tem muita dificuldade em dizer não. Tem gente que está fazendo lá a sua atividade focada e vem alguém, pede alguma coisa, a pessoa não consegue dizer não. Pô, vamos comigo ali, preciso comprar uma roupa. Aí a pessoa para de fazer aquilo que é a prioridade, que é importante, porque ela não conseguiu dizer não. Aí vai acompanhar o amigo ou amiga, porque vai comprar roupa, vai fazer sei lá o quê. Pô, me ajuda aqui com a lista do churrasco. Não, a lista do churrasco não é o importante. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não para os outros e aprenda a dizer não para você. Quando a sua mente quiser te levar para uma outra direção, para fazer uma coisa mais legalzinha, mais gostosinha, mais bacaninha. Porque lembra, ela vai te puxar sempre. Aprende a dizer não para a notificação do celular. Aprende a dizer não para responder aquela pessoa que te fez uma pergunta que não tem nada a ver com a sua atividade. Aprende a dizer não. Então, assim, a menos que tenha alguém realmente morrendo, eu costumava dizer isso para a minha equipe, né? Cara, foca no que você está fazendo. Não, mas não sei quem me pediu. Vem cá, tem alguém morrendo? Porque se tiver alguém morrendo, beleza, para de fazer o que você está fazendo para socorrer aquela pessoa. É uma situação de vida ou morte. Inclusive, você pode se perguntar, quando você estiver no seu foco lá, se alguém te interrompe por algum motivo, se você permite que isso seja possível, né? Alguém te interrompe por algum motivo, a pergunta é, e é isso que você tem que ensinar para a tua equipe, tem alguém morrendo? Essa decisão é vida ou morte de uma pessoa ou da empresa, né? Se não, espera. As pessoas não sabem mais esperar, né? As pessoas são ansiosas até a 10ª potência. Antigamente, estava falando isso no treinamento que eu dei no final de semana sobre propósito e inteligência emocional. E a gente estava falando exatamente como estava falando sobre a inteligência emocional, da ansiedade, né? Veio esse tema, surgiu esse tema, alguém perguntou, e o que é ansiedade? As pessoas estão muito ansiosas, então as pessoas cada vez menos sabem esperar. Foca no que você está fazendo, a pessoa espera 1 hora, quando você terminar aquilo que você está fazendo, quando você parar para fazer a pausa para tomar um café, para ir no banheiro, a pessoa te pergunta. Mas não, a pessoa fica lá agoniada e ela não consegue fazer nada porque ela está agoniada. Então vai trabalhar inteligência emocional. Se isso está acontecendo na sua empresa, me chama que eu vou lá dar um treinamento para a turma. Então você tem que saber dizer não, porque para você ter foco, você tem que manter a sua concentração, o seu melhor, a sua energia naquela atividade. Qual? Aquela que você definiu. Então, diga não. Se você não aprender a dizer não, você vai perder o foco. Você não vai chegar no seu objetivo. Ah, mas não consigo, né? A pessoa que diz que não consegue, isso é uma crença. Você consegue fazer qualquer coisa que você quiser. Você pode não ter aprendido como. Então, em vez de dizer eu não consigo, diga eu não aprendi ainda como fazer, mas o Dalton vai me ajudar. Eu vou mandar uma mensagem para ele, vou lá no LinkedIn ou lá no Instagram e eu vou pedir ajuda. E eu vou pedir para ele bater um papo comigo, me ajudar. E eu vou fazer com o maior prazer. A gente marca, encaixa aqui na agenda aqui em algum momento e a gente vai conversar. E quem sabe eu vou te ajudar a alcançar o teu objetivo. Então, aprenda a dizer não. Bom, legal, você está mantendo o foco, você aprendeu a dizer não, mas e se surgir alguma coisa assim nova? Você... Bom, se você é uma pessoa criativa, se você e normalmente empreendedores, né, pessoas que têm ideias e gostam de executar e vão para fazer, tem muitas ideias, né? Muito normal empreendedor ser uma pessoa criativa, né? Toda hora tem uma ideia nova para o próprio negócio ou a ideia de um novo negócio, né? Então é possível que você está focado lá no plano, você traçou o seu objetivo e no meio do caminho tem uma ideia nova.
sensacional, maravilhosa. E essa ideia sensacional, maravilhosa, ela parece mais bonita, mais promissora, ou parece um caminho mais fácil. O que você faz? Né? E aí, se você me conhece, eu não vou dizer para você, ignora tudo e foca. Não. Por quê? Porque pode ser que seja realmente uma ideia muito melhor. Pode ser que seja realmente um caminho que vai te dar... Não, cara, se você for... Esse caminho que você está indo vai te dar 2 milhões por ano. Cara, mas se você fizer esse, vai te dar 200 milhões por ano. E se você ficar ali bitolado naquele negócio, ou achar que a sua ideia é a única forma de fazer acontecer, de dar certo, pode ser que você realmente perca oportunidades. Ou pode ser que você não escute alguém mais sábio que você, que já tem mais experiência que você, e que diga, esse negócio não vai dar certo não, viu? Olha só que você não está vendo. E aí, se você não para olhar aquilo, pode ser que você esteja cometendo um erro mortal. Então, se aparecer uma informação nova, e aí eu não disse lá alguém dizendo para fazer e sair para comprar roupa. Estou dizendo algo novo sobre aquele negócio no qual você está trabalhando, sobre o seu objetivo. Pode ser que apareça uma coisa nova. Bom, se for uma coisa nova sobre o seu objetivo, que mudou o ambiente, né? Pode acontecer, né? Por exemplo, eu lembro de estar assistindo uma entrevista num podcast com o Alex Atala, de que ele ia investir em hotel. Ele já tinha definido o terreno, já estava negociando lá como é que ia comprar o terreno, mobilizando os recursos, porque ele ia investir no ramo hoteleiro. Só que aí veio a Covid. Exatamente naquele momento. E aí todo mundo ia ficando dentro de casa, cortando tudo que é viagem, e aí ele teve que, opa! Agora não. Deixa eu dar uma pausa aqui, deixa eu interromper esse projeto, esse objetivo, que naquele momento era a única coisa dele, que era a coisa mais importante, ele estava dando foco, mas um fator externo veio e falou assim, não, e aí ele analisou e falou assim, não, para tudo. Então isso pode acontecer, né? Ou alguém lança um produto, um serviço novo, que você pode precisar reavaliar o que você está fazendo. Você pode reavaliar o caminho que você está seguindo, se ainda é o melhor caminho e se o objetivo ainda é um objetivo que faz sentido. Então pode ser que aconteçam coisas assim que você precisa trazer para o jogo, precisa jogar a luz, precisa avaliar. E aí você tem que avaliar livre de qualquer desprendido da ideia original. Né? Porque uma outra coisa muito comum também é que a pessoa fica bitolada ali e acha que só tem aquele caminho, tá, agora tô focado. Aí vem um negócio novo, não quero ver porque eu tô focado. Não, aí isso daí não é foco. Isso daí é cabresto, né? Botou aquele negócio lá e tá indo só naquela direção. Chegou uma informação nova que é relevante, analisa. E se for o caso, abandona o projeto, como o Alex Atala fez com os hotéis naquele momento. Nem sei se ele retomou, ou se ele está retomando agora, mas naquele momento ele decidiu que aquilo não era mais o foco. O foco passou a ser, não um negócio novo, mas fazer um negócio que já era próspero sobreviver. Inclusive, ele teve que fazer algumas escolhas difíceis. Fechar um restaurante e manter um outro aberto, porque um tinha um perfil, o outro tinha outro perfil, esse tinha mais chance de sobreviver, eu tenho que dedicar energia para tentar, não dá para tentar salvar todos, vou tentar salvar o que tem mais chance. Uma decisão que ele teve que tomar. Então, às vezes você precisa dizer sim para aquilo e mudar o seu projeto. Mudar o projeto, vou dizer sim para isso, vou dizer não para o projeto antigo. Então, avalie isso. Então, se surgir uma dúvida, avalia profundamente. E, se for necessário, de novo, envolva outras pessoas. Se você tiver sócio, envolva os sócios, ou a família, se a sua família estiver, né, envolvida no negócio, né? Ou contrata alguém, contrata uma empresa para te ajudar a fazer essa avaliação. Contrata uma pessoa para te ajudar a avaliação, né, do cenário, para trazer perspectiva, para trazer ponto de vista. Tem gente com experiência nova de outros negócios, de outras crises, né? Contrata alguém, né? Às vezes as pessoas, não vou contratar ninguém, porque é uma crise, né? Eu não vou contratar porque eu vou gastar dinheiro. Aí você toma a decisão errada e morre. Aí você contrata alguém, te dá uma informação e aí você consegue salvar. Então, caro é não ter informação. Não ter informação, não ter conhecimento é a coisa mais cara que pode... É o preço mais caro que você pode ter que pagar.
Eu me lembro que eu estava ouvindo acho que foi tendo um treinamento que eu fiz e o treinador estava dizendo que ele pagou lá por uma consultoria. E o preço da consultoria era tipo $5.000 a consultoria. E essa consultoria de $5.000 era para ter tipo 3 encontros ou 4 encontros com aquele consultor de 1 hora. Era mais uma mentoria do que uma consultoria. E aí sabe o que ele falou? Ele falou assim, ele pagou os $5.000 porque ele não queria correr o risco de... Porque o que ele ia perder era muito mais do que $5.000 se desse errado. E aí sabe o que ele falou? Ele falou assim, o cara falou nos primeiros 15 minutos, já valeu a pena. Certo? Ele falou, os primeiros 15 minutos daquilo que seriam 4 horas, já pagou, já gerou retorno sobre os $5.000. Então, caro é não pedir ajuda. Caro é tomar a decisão errada porque o seu ego não deixou você pedir ajuda. Já falei essa frase, né? Sábio é aquele que sabe pedir ajuda. Então reavalia profundamente. Se decidir mudar o rumo, muda o rumo. Se decidir manter o rumo, mantém o rumo e eventualmente trata essas novas variáveis dentro do seu projeto original. Então não feche os olhos para as coisas que impactam diretamente no seu projeto. E se surgir uma novidade no mercado que mata o seu projeto, não fique preso, né? Se desprenda ele, saiba abrir mão do seu projeto, porque muitos outros surgirão. Bom, e uma última dica sobre coisas que acontecem novas, né? Que caem na tua cabeça de vez em quando, que a gente falou sobre coisas que impactam aquele projeto onde você está. Só que às vezes é um projeto absolutamente novo. E aí a pessoa quer, não, acho que dá para fazer as duas coisas. Eu continuo tocando esse aqui e eu vou começar esse outro projeto, porque isso aí, afinal de contas, é uma oportunidade, né? Sempre é assim, né? É imperdível. E se tiver um vendedor do outro lado, vai dizer, toma a decisão agora, que pode ser a decisão da sua vida, né? Esse é o gatilho mental da escassez, né? Ou você vai agora ou você não vai nunca mais. O gatilho mental da urgência. Decide agora, e aí você tem que decidir agora, aí começa a fazer duas coisas ao mesmo tempo, 2 projetos ao mesmo tempo. Não cometa esse erro, né? Só comece um projeto novo quando o projeto original, quando o negócio original estiver maduro o suficiente para andar sozinho, continuar crescendo sozinho. Ou se mesmo que não seja sozinho, que aquilo demande, sei lá, 20% no máximo do seu tempo, para que você possa dedicar os 80% num projeto novo. Porque um projeto novo vai demandar foco, vai demandar o detalhamento de um plano, vai demandar energia, foco naquilo que você está fazendo. E aí, se você está dando foco no novo, você não está olhando o antigo. Se você está olhando o novo, alguém tem que estar olhando o antigo. Então, só faça isso se o seu negócio estiver maduro o suficiente. Se você tiver uma grande equipe, ia falar um palavrão agora, mas ia caber também. Se você tiver uma grande equipe no seu negócio original, beleza, aí você pode começar num negócio novo, uma ideia nova, aproveitar uma oportunidade. Se não, e a oportunidade pode ser inclusive dentro do seu próprio negócio, um novo produto, um novo projeto e tal. Avalia se já está maduro o suficiente, se o time que está lá vai tocar bem o negócio. Se não, esquece o projeto novo. Lembra? Saiba dizer não. Então, às vezes, você está dizendo não para algo que parece uma super oportunidade, para dizer sim para o negócio onde você já está envolvido, para fazer o negócio que você criou crescer e prosperar, né? É tipo, se você está plantando lá, tem uma plantação lá, você decide que dá tempo agora para botar uma outra planta lá no meio, aí você começa uma planta fazendo sombra na outra, e aí dividindo os mesmos recursos, a mesma energia da terra, e aí acaba morrendo os dois, ou nenhum dos dois se desenvolve, ou você fica com 2 negócios meia boca. Não é o objetivo. Então, a não ser que o seu negócio seja maduro o suficiente para poder prosperar sozinho, não começa um negócio novo, né? Que vai te demandar energia. Ah, não, Dalton, mas esse negócio novo é só tomar uma decisão, eu vou botar alguém para tocar e ele não vai me demandar energia. Beleza, então vai em frente. Lembra, a avaliação que você tem que fazer se entra ou não entra um negócio novo eu vou precisar dedicar o meu tempo e a minha energia, eu vou dividir isso. Se eu vou dividir isso, provavelmente não vai valer a pena. Se eu vou dividir isso, tem que ser num negócio tipo
90-10 ou 80-20. Sendo que você tem que deixar 80 ou 90 no negócio onde você vai precisar aplicar energia naquele momento. E um negócio novo com 10% de energia só funciona em determinadas situações. Ou seja, se for algo que você tem outras pessoas para tocar esse negócio e você vai botar, sei lá, só o dinheiro, beleza. Você tem um sócio, um negócio novo que você tem um sócio, vou botar só um dinheiro aqui e é uma aposta, né? É quase um investimento no mercado financeiro. Aí beleza. Agora, se não, foca, mantenha o foco e quando ele chegar num estágio mais maduro, aí você começa a olhar outras coisas. Muito bem, eu espero que você tenha curtido este episódio, que você agora entenda melhor como tomar essa decisão do primeiro passo para você alcançar o teu objetivo. Se você acredita que outras pessoas deveriam assistir, ouvir, né? Não sei se você está vendo no YouTube, se você está ouvindo no podcast, se você acredita que tem outras pessoas que podem curtir, compartilhe. Se você está numa plataforma onde dá para comentar, comenta. Se você está numa plataforma onde dá para fazer avaliação, diz lá quantas estrelinhas você dá nesse episódio, né? Tem 1 milhão de plataformas. Comente, por quê? Porque esse seu comentário me ajuda a direcionar esforços, foco, para continuar produzindo conteúdo para você. É com muita alegria que eu faço isso. Então, muito obrigado pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui. Lembra, se quiser entrar em contato comigo, além do Instagram, daltonribeiro.oficial, além do LinkedIn, Dalton Ribeiro, você também pode mandar um e-mail para contato@daltonribeiro.com.br. Um grande abraço, a gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio do Dalton Cast, o podcast dos líderes que fazem a diferença.